E a gente, retornando um pouco o que foi apresentado aqui nas formas terapêuticas que o doutor Renan colocou, ele mostrou muito bem que mesmo os tumores avançados, os pacientes portadores de tumores avançados, ele tem uma chance de cura. Obviamente, essa chance é menor do que quando diagnosticado precocemente, mas existe uma chance de cura. E quando a gente está diante de um paciente que, mesmo com tumor avançado, ele tem uma chance de cura, tem que ser oferecida a ele. Tem que mostrar a ele, como o Dr. Kowalski deixou muito bem, que a evolução da doença ela é pior do que esses efeitos colaterais do tratamento. Certo? Como foi colocado, doutor. E esses efeitos colaterais que ocorrem em consequência do tratamento, os efeitos, sequelas, se a gente pensa na cirurgia, as sequelas cirúrgicas que existem hoje, cada vez mais minimizadas, como o Dr. Kowalski colocou, com as formas de reconstruções, certo? Hoje a gente tem doentes, exemplos de pacientes que a gente opera 5, 6 vezes, que antigamente não tinha condições, porque pelas formas de reconstrução, e a gente consegue, certo? Prolongar, certo? A vida dela, dá opções de cura, mesmo que a doença retorne, a gente continua dando opções de cura, certo? E com menor morbidade do que era antigamente. Então, o paciente que tem uma chance de cura, mesmo com tumor avançado, a orientação é tratar, mostrar a esse paciente que o tratamento não é fácil, vai pagar um preço pelos efeitos do tratamento, isso é óbvio, tudo na vida, mas que existe forma de amenizar, tanto os efeitos da radioterapia, certo? Hoje, cada vez menores os efeitos colaterais, pelas novas tecnologias que foram introduzidas nos últimos 10 a 20 anos, efeitos da quimioterapia que têm sido introduzidos, esses efeitos, porque todo o tratamento que aumenta a sua chance de cura, ele vem com efeitos colaterais, mas existe cada vez menores. Então, deve ser tratado todo paciente, independente do estadio que ele tenha da sua doença, ele tem forma de tratar, com mais ou menos chance de cura, mas tem opções. E a gente tem que recomendar e mostrar para ele os prós e os contras, fazer entender. A gente entende muito bem a dificuldade do leigo diante, ainda mais quando você tem uma história, quando essa pessoa passou por uma história prolongada, certo? De vários caminhos passar em um, de dificuldade diagnóstica, de demora diagnóstica. A gente entende muito bem que isso mexe muito com a cabeça da pessoa, certo? Dependendo do tempo que ele chegou e aquele momento e a situação da doença, principalmente com a doença avançada. A gente sabe muito bem o que mexe. Às vezes, o paciente está numa situação que, às vezes, ele sai um pouco do racional, certo? E entra mais numa situação de revolta e passa a pensar. Mas a gente, como médico, tem a obrigação de, com calma, com paciência, explicar a ele e mostrar os caminhos que existem. Nossa opção é mostrar as opções que existem. Certo? E não deixar de entender, como já foi dito aqui, o Dr. Kowalski frisou muito bem, o diagnóstico é um trabalho de investigativo. Não é na primeira consulta que a gente tem que esperar do médico 100% de acerto diagnóstico. É um trabalho investigativo. Também, da mesma forma, o médico ele não pode estar exigindo de si mesmo que na primeira consulta ele acerte em 100% o diagnóstico. Não, é um trabalho investigativo, que às vezes você precisa de tempo, dependendo de cada situação. Você chegar com um tumor avançado, hoje o doutor Renan colocou ali um tumor inicial de língua, mas você chegar com uma lesão de 5 centímetros, 4 centímetros na boca, é muito fácil hoje eu chegar ao diagnóstico, mas quem chega com uma lesãozinha de meio centímetro, fica difícil o diagnóstico. Não só para o médico, mas para o dentista também. Quando é um especialista é um pouco menor, de acordo, e isso é um contexto geral, a história clínica, os riscos que ele for exposto nessa sua vida, mas todo paciente, resumindo, tem forma de tratamento, dependendo do estadio, e a gente tem que oferecer para minimizar os efeitos da doença, que a evolução da doença é muito pior do que os efeitos colaterais.